Olá, people! Alles good? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o visto americano. Então, roda a vinheta. Vou falar um pouco da minha experiência e também do passo a passo que você pode estar fazendo para solicitar o visto americano. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o visto tem validade. A validade é de 10 anos. Por exemplo, eu fiz em 2016, então a minha validade vai até 2026. Depois desse prazo, você renova. Aí sim tem outro processo para renovação. Eu vou falar aqui também, então fiquem ligadinhos até o final do vídeo. Bom, para ter o visto americano, então, primeiro vocês têm que entrar no site do consulado americano. Eu vou deixar na descrição o link. Vocês têm que preencher o DS-160, que é um formulário totalmente em inglês, então tem que ter total cuidado para preencher tudo corretamente. E outra, se você demorar muito para preencher, a página expira. Sim, a página expira, então tem que ter bastante cuidado. E depois que você preencher corretamente esse DS-160, você imprime essa solicitação e junto com essa solicitação do visto vem uma taxa para você pagar. Então essa taxa é de $160. Eu vou deixar aqui quanto dá mais ou menos em real. Vou fazer com o dólar de hoje. Então esse aqui é o preço. Depois que você pagar essa taxa, aí sim começa outro processo para você marcar a data e o horário para fazer a entrevista no consulado. Antes da entrevista, você tem que ir no CASV fazer as digitais. Na descrição eu vou deixar bem certinho também o que é o CASV, o link, tudo certo. E depois que você ir para o CASV e fazer as digitais, aí sim você está pronto para fazer a entrevista no consulado americano. E você tem que ter bastante cuidado para escolher o lugar, porque são 5 lugares que tem o consulado americano. Então, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, São Paulo e Porto Alegre. Então, esses 5 lugares você pode escolher para fazer a entrevista. Outro cuidado super importante que vocês terão que ter também é na hora da entrevista. Se você ficar extremamente nervoso, o consulado americano, a pessoa que está fazendo a entrevista com você vai perceber e vai achar que você está mentindo. Então tente respirar fundo, se acalmar, porque o que está escrito no DS-160, todas as suas informações dadas para o consulado americano, se estão sendo verdadeiras, então não tenho por que se preocupar, só se você colocar alguma coisa no formulário e falar diferente. Então aí eles vão começar a pensar, opa, esse aí tá nervoso, tá falando coisa que nem tá falando coisa diferente, então a gente vai barrar. Então, se é para eles barrarem, eles barram já no Brasil, para você não entrar, porque eles vão pensar que você vai ficar lá ilegalmente, então eles vão te barrar no Brasil já, e você aí perde o visto, perde o dinheiro que você investiu também. E isso de perder o dinheiro, perder o visto, é uma parte muito ruim. Por quê? Porque você investe o teu tempo em fazer o DS-160, preencher todo esse formulário, ir no caso e fazer as digitais, e depois ir até o lugar que tem esse consulado americano. Então, tente fazer tudo corretamente. Todos os documentos que eles pedem, tente sempre fazer o certo, tente sempre colocar o certo, para na hora da entrevista você não ficar nervoso, falar algo diferente, que aí eles vão desconfiar. E também para a entrevista, você deve levar todos os documentos possíveis. Por exemplo, se você mesmo bancar essa viagem, você leva o seu extrato bancário. Se alguém de sua família bancar a sua viagem, você leva o extrato bancário dessa pessoa. A sua carteira de trabalho também você poderá levar. Por quê? Porque ali está confirmando que você tem um trabalho aqui no Brasil e que você vai voltar para o Brasil. Então, algum imóvel no seu nome, carro no seu nome, alguma coisa assim,
eles vão ter certeza que você vai turistar, vai para os Estados Unidos turistar, mas você volta. E durante a entrevista, por exemplo, você pode demorar 1, 2 minutos, como pode demorar 10, 15, 20 minutos, então depende do entrevistador, o que ele quer saber. Por quê? Porque ele tem todas as informações já ali no computador para ele. Ele só vai te perguntar, ele já tem a resposta, ele só vai te perguntar para realmente saber se é aquela resposta lá que você está dando. Por exemplo, se você é casada, se você é solteira, se você trabalha, todas essas informações eles já têm, mas eles querem confirmar com você pessoalmente ali na entrevista, para ver se você não gagueja, para ver se você fala alguma coisa diferente, que nem eu falei antes, né? Aí eles vão dar uma desconfiada. Então, eles pedem tudo isso, se você trabalha, onde você trabalha, quanto tempo você vai ficar em tal lugar, se é na casa de uma amiga, se é num hotel, todas essas informações, então, eles pedem. Falando em ficar na casa de alguém, ficar na casa de um amigo, se acaso você, né, ficar na casa de um amigo, enfim, você terá que levar uma carta feita por esse amigo pelo computador, e nessa carta esse amigo terá que te convidar para passar os dias na casa dele. Por exemplo, venha na minha casa, ficar de tal dia a tal dia, o meu endereço é esse, espero muito vocês, estou muito feliz. Essas coisas assim. Então, se eles pedirem a carta, você já tem, porque se você não ter e disser que vai na casa de um amigo ficar tanto tempo, eles já vão meio que dar uma desconfiada também. Então, é melhor ter essa carta e esse amigo tem que assinar embaixo. Então, ele faz pelo computador, imprime, assina e depois digitaliza para te mandar por e-mail e tu imprimir e levar para o consulado americano na entrevista. Então, é bem importante essa parte, se acaso você ficar na casa de um amigo. E no final da entrevista, a pessoa do consulado americano, então, fala seu visto está aprovado, seu visto não está aprovado. Então, todo mundo está sujeito a ter o visto negado. Então, depende bastante das informações que você vai dar e dos documentos que você tem em mãos também. E depois de ter o visto aprovado, aí sim você espera uns dias para ter o passaporte na sua casa, com o visto tudo bonitinho. E se você fizer por uma agência, você pode pedir para entregar na agência também. E eu digo, é um pouco demorado o visto americano? Mas depois que você tem, nossa, dá uma paz de espírito, vocês não têm noção. Agora um pouquinho da minha experiência, então, como que eu fiz. Bom, para solicitar esse DS-160, eu não fiz sozinha, tá, gente? Eu fui em uma agência de viagens, pedi todas as informações e pedi ajuda. Então, eu deixei tudo com a agência de viagem, claro, mandei todos os documentos necessários para ela preencher para mim o DS-160. E eu agradeço muito ela, o nome dela é Sabrina, foi um anjo na minha vida, me ajudou bastante. Vou deixar aqui também o nome da agência de viagens aqui na descrição para quem é de Caxias do Sul. Pode procurar ela tira todas as dúvidas, tudo certo, ela faz tudo perfeito. Então ela preencheu tudo certinho para mim o DS-160 e depois ela imprimiu a solicitação com essa taxa. Eu paguei essa taxa de $160, porém eu tive que dar um pouco a mais, por quê? Pela ajuda, né, da agência de viagens também, então eu tive que dar um pouquinho a mais. Na época, $160, há 4 anos atrás, estava mais ou menos R$620 por aí. Mais a taxa deles, né, da agência de viagem, eu paguei R$950. Então, se você querer fazer por meio de agência de viagem, tire todas as informações, vá até a agência, tire todas as informações, para depois você começar esse processo do visto americano e, claro, a agência de viagem poder ajudar. Então, depois de pagar a taxa do visto americano, fui no CASV fazer as minhas digitais e depois sim eu fui no consulado fazer a entrevista. O CASV eu fui em Porto Alegre, porque na época não tinha o consulado americano em Porto Alegre, 2016, né?
Então eu fui no CASV de Porto Alegre fazer as digitais, e para fazer a entrevista eu fui em São Paulo. Então fui na data e horário marcado para fazer a entrevista. Levei todos os documentos possíveis, realmente possíveis mesmo. Levei a carta da minha amiga, que eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, então ela enviou para mim por e-mail a carta com a assinatura dela. E aí eu imprimi e levei comigo, né? Todos os casos eu tinha comprovação que eu realmente iria ficar na casa dela e tinha o endereço também. A minha entrevista durou mais ou menos 10 minutos e depois que ela disse confirmado, né, o seu visto americano, eu saí com postura de lá, porque é um negócio importante, e na rua comemorei, imagina, né, uma coisa que eu me organizei há tanto tempo para ter, como não comemorar? Então, comemorei bastante, fiquei muito feliz. E eu não passei perrengue, não tive situações inusitadas, deu tudo super certo. Parece que era para dar certo realmente. Então, eu digo para vocês, se vocês têm vontade, sonho de ter o visto americano, façam tudo correto, né? Tenham todos os documentos em mãos e também para enviar o DS-160, preencham corretamente, peçam ajuda se for necessário. Então eu pedi ajuda para uma agência de viagens, então assim, eles me atenderam super bem, foram super corretos também. Então, se vocês têm essa vontade, vão atrás que vocês vão conseguir. A última coisa, então, é a renovação do visto americano. Como eu já falei, tem validade de 10 anos e você renova pagando a taxa novamente, tendo todo esse processo, mas vale muito a pena porque são 10 anos, gente. Então, se você realmente tem vontade, tem um sonho de ter o visto americano, vale muito a pena. Corre atrás que vai dar tudo certo. Bom, gente, então esse foi o vídeo do visto americano. Vai ter o próximo vídeo, a parte 3, que eu vou falar sobre a imigração e toda a minha experiência da imigração, como foi, o que aconteceu. Então fiquem ligadinhos. Então, até o próximo vídeo. Beijos!